Bora falar agora sobre o Vasco que venceu o América por 2-1 em amistoso disputado nesse sábado em São Januário. Os gols do Vasco, Cleiton e Verratti, o gol do América marcado por Fabinho. Os dirigentes do Vasco se aproveitaram da presença dos dirigentes americanos para tentar avançar na contratação de Emmanuel Martinez, volante de 29 anos de idade que pertence ao Coelho. Cruz Maltino fez uma nova rodada de conversas com Admar Lopes. Esse é um português que atua como diretor executivo de futebol do Bordeaux. A 777 tenta convencê-lo a se mudar para o Brasil. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a busca por um volante, ela não acabou. Primeira proposta feita por Marlon Freitas, já dei detalhes, proposta de empréstimo de 2 milhões de reais, com a opção de compra ou a obrigação de compra por mais 10 milhões se ele disputar 5 partidas. O Marlon Freitas está fazendo enorme esforço para se mudar de clube, mas o Botafogo não quer liberá-lo. Diante desse cenário, o Vasco trabalha em outras frentes e fez nos últimos dias uma proposta de 2 milhões de reais ao Juventude pelo volante Kaique, 28 anos de idade, atleta revelado na base da Portuguesa. Juventude pediu que o Vasco esperasse até o fim do Campeonato Gaúcho entre Juventude e Grêmio antes de tomar a sua decisão. Sobre Emmanuel Martinez, volante de 29 anos de idade que pertence ao América, o Vasco sondou, mas nesse momento aquele que parece mais interessado em contratar o argentino é o Fortaleza. Primeira proposta do Fortaleza de empréstimo foi recusada. Fortaleza discute a chance de pagar para comprar o jogador. O Flávio Tomé mandou aqui um assunto, eu achei até interessante, sobre o John Textor, essa polêmica toda que tá dando, Edmundo. Inclusive, cara, tem o Vasco no meio. Por quê? Segundo o John Textor, né, que, cara, por meio de inteligência artificial, eu acho impossível uma acusação por inteligência artificial falando que jogadores estariam em esquema, inclusive do São Paulo, supostamente, etc. Inclusive vai ter aí uma parada pesada. O John Textor pode ser até punido, né, do futebol, pode ser preso, caramba. E, cara, sabe o que mais me impressiona, Edmundo? Segundo ele, no Brasileirão de 2023, teve manipulação e o Vasco seria rebaixado e o Santos não. Sendo que o Santos, em lances capitais, foi um dos times mais ajudados do ano passado e o Vasco um dos mais prejudicados. Então, cara, essa tese dele, esse negócio de inteligência artificial, que tem manipulação, acho importante averiguar, dar uma olhada no que ele tem para apresentar, mas eu tô achando que é muita espuma para pouco chopp nisso aí, Edmundo. Olha, eu fiz 53 anos essa semana e estava muito acostumado com aqueles dirigentes apaixonados pelos seus clubes e, e que no passado falavam muito, né? E eram apaixonados pelos seus times. Me agrada o estilo Textor de ser, né? De estar apaixonado pelo Botafogo, de investir fortunas, até nem estar sendo feliz, né? Porque as maiores contratações chegam lá no Botafogo e se machucam e acabam não produzindo aquilo que o Botafogo precisa. Mas a teoria da conspiração, de manipulação de resultado, não me agrada. Não me agrada porque o futebol é um esporte super importante na vida das pessoas, tanto que a gente está aqui falando exclusivamente do Vasco, mas tem muita gente falando de outros clubes, tem gente que muda o humor, tem gente que, enfim, fica triste, fica doente, enfim, passa mal de acordo com os resultados. Mas aí, se a gente começa a dizer que esses resultados foram manipulados, a gente tira a alegria do torcedor, a gente tira a beleza do esporte, a importância do esporte na vida das pessoas. Eu acho que para isso você precisa estar muito convicto, ter muita certeza, muitas provas, como aconteceu lá em 2005, né, com a máfia do apito. Tinha ali provas concretas de que o árbitro, que eu, graças a Deus, não me lembro nem o nome, tinha áudios que comprovavam a manipulação dos resultados, a tentativa, pelo menos, de manipulação dos resultados. Ele foi. Não, ele tentou manipular, por exemplo, o jogo do Juventude e Figueirense, ele tentou manipular, mas o jogo foi 3-0 para o outro time, para o adversário, para o time que não poderia ganhar. Então, assim,
eu acho que isso é que é a grande graça do futebol, porque você consegue, contra tudo e contra todos, no improviso, através do talento, fazer diferente. Então, fora isso, cara, eu acho que tem erro humano. O ser humano ele é falho, ele erra. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu nunca errei. Todo mundo comete os seus erros. E a arbitragem não é só no Brasil. Eu tento o mínimo possível não falar mal do nosso país, né? A arbitragem no mundo inteiro ela é ruim. Num todo ela é ruim, porque ela é interpretativa, sabe? Acontece o mesmo lance em situações, em jogos diferentes, uma é marcada, a outra não é marcada, porque cada um enxerga de um jeito. Agora mesmo, eu falei da Libertadores que começou essa semana, os árbitros sul-americanos deixam o pau comer. Aqui no Brasil, qualquer faltinha, o árbitro para. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se adapta e tem gente que não. Mas vamos voltar a falar do John Textor. Eu gosto do estilo John Textor de ser, mas acho que ele está exagerando, sabe? Acho que ele está exagerando e, cara, alguém tem que chamar a atenção dele, embora eu não acredite que lá no Botafogo ninguém vai ter essa coragem, né? Mas alguém precisa pará-lo, porque ele tá colocando em xeque a credibilidade do futebol brasileiro como um todo. O ano passado, o Botafogo não foi campeão porque o Botafogo foi... Qual é a palavra para não ser... Eu ia falar mas acho que é a mesma que você. Eu não quero ser injusto, porque daqui a pouco tem torcedor do Botafogo chateado comigo, mas faltou eficiência. Desconcentrou, faltou capacidade do Botafogo. A gente pode falar em falta de sorte? Acho que até pode, porque o Botafogo tomou empates aos 47 do segundo tempo, tomou viradas impressionantes como a do Palmeiras, né? Abriu 3-0, perdeu um pênalti quando estava 3-1, que faria 4-1, e tomou a virada de 4-3. Mas esse é a coisa mais gostosa que existe no futebol. Porque quando tem uma partida de basquete, quando tem uma partida de vôlei, não estou diminuindo esses esportes, não. Eu só estou dizendo que 99,9% das vezes o melhor ganha. O futebol, não. O futebol tem um improviso, é jogado com os pés, que é muito mais difícil de você ter controle. Ele é jogado com a cabeça também, porque você precisa ter precisa ser super inteligente para jogar, não que os jogadores sejam exímios inteligentes, assim. Mas para jogar, você precisa ter velocidade de raciocínio muito rápido, tem que pensar muito rápido. Então, requer uma preparação gigantesca. E a gente é capaz de ver coisas maravilhosas. Assisto um programa que passa domingo de manhã aí na televisão, que está passando lá os gols mais bonitos da várzea, né? Que é o futebol de pelada. Então, assim, não é só no futebol profissional, não. O improviso está no futebol no modo geral. Se a gente tira isso do brilho eu acho que o futebol, vou exagerar, mas eu acho que o futebol é a única coisa, agora fugiu a palavra mesmo, mas eu acho que eu vou me fazer entender. Das mais importantes lá que você fala, não? Não é isso também, mas quando os filhos nascem, quando os nossos filhos nascem, você não tem, eu tenho 4, para mim é mais fácil, você fala das lendas, né? De Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, essas lendas, né? Que a criança, sabe, ela fica... É o brilho... Fantasia, né? É uma fantasia gigantesca. Futebol é a única fantasia real. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Entendi. É a única fantasia, porque você fala
do seu time para o seu filho, mostra vídeos, não sei o quê, e aquilo vai se realizando ao longo da vida. Por isso, a paixão gigantesca. Nós estamos chegando aí a 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro e é o esporte mais visto do mundo, né? Então, não dá para tirar esse encanto, a palavra é essa, né? Esse encanto do futebol. E com essas palavras do John Textor, ele vai tirar o encanto do torcedor. Porque se está tudo manipulado, está tudo programado para A, B ou C, para um ser campeão, para o outro cair, aí você vai tirar o encanto e a beleza do futebol. E aí eu não concordo, e como eu não o conheço, me permito a gostar da figura e discordar da atitude. E realmente, assim, pelo que os relatos, pode ser uma inteligência artificial monstruosa que ele tá vendo. Mas agora, lances atípicos em jogos e formas de jogar atípicas, a inteligência artificial vai falar: pô, peraí, isso aqui não é normal acontecer. Como o 5-0 do Palmeiras em cima do São Paulo. Que ele tá falando que 3, 4 jogadores. Porque os jogadores não estavam bem no dia, cara. A inteligência artificial não vai pegar o cérebro do cara para saber como ele estava no dia. Então, o que faria? Qual seria a ação efetiva da inteligência artificial? Olha só, se eu não me engano, eu estava lá no 5-0, eu estava lá no Allianz Parque. Se eu não me engano, foi logo na sequência do São Paulo ter eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil. Eu acho. Se você puder pegar aí as datas, eu acho que foi isso. Aí, eu que fui atleta durante uma vida, né? Porque eu não conto só o período em que eu joguei profissional. Eu fui atleta desde criança. Desde quando comecei a praticar futebol, comecei a jogar em clube, já tinha responsabilidade. E aí eu vou dar um relato que eu acho que pode ser importante nesse contexto. Um time entrou mordido, que foi o Palmeiras pela eliminação na Copa do Brasil, e outro entrou relaxado. 2 gigantes se enfrentando. E aí o grande, eu joguei em grande, joguei nos maiores e joguei em time pequeno também, né? Quando você joga em time pequeno, você toma 1-0 e você não sai ali do jeito de jogar, não. Você vai por uma bola, agora essa bola não vai te fazer ganhar o jogo, vai te fazer empatar o jogo. Mais importante é não tomar o segundo. Time grande, não. Você toma um, você vai para cima porque você quer ganhar. Aí a chance de tomar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, como aconteceu, é gigantesca. As coisas desandam, tem um expulso, um principal jogador do time machuca, enfim, aquelas coisas que a gente está muito acostumado a acontecer, né? Mas, geralmente, é estado de espírito, né? Que eu estou relaxado, quando eu acordei, meu irmão, está 2-3-0, ferrou, entendeu? Eu prefiro acreditar muito mais nisso do que, sei lá, uma água batizada, sabe, uma comida ruim, pó de mico no vestiário, sei lá, essas coisas que eu já vi as pessoas falarem por aí. Então, isso aí, minha rapaziada vascaína, após aí término de alguns campeonatos estaduais, né, agora deve começar a pegar fogo, né, as negociações entre clubes brasileiros, jogadores, né, nessa janela doméstica que foi aberta aí pela CBF nessa temporada, né, e creio que deve ficar aí um bom tempo aí, ou até para sempre aí, essa nova janela, né? Uma oportunidade que os clubes têm de contratar jogadores antes do Campeonato Brasileiro começar completamente. O Vasco tem interesse no volante Hércules do Fortaleza, no Kaique do Juventude, Emanuel Martínez do América Mineiro e também Marlon Freitas do Botafogo. São 4 volantes aí
Eu acho, na minha opinião, que o Vasco deve acabar fechando com 2 desses jogadores, né? De 1 a 2 jogadores desses que foram citados. Tem conversas avançadas com um, com o outro, né? Alguns clubes decidiram esperar a sua decisão, né, do campeonato estadual, coisa que aconteceu com Fortaleza, que jogou neste sábado. O Juventude também jogou no sábado, né? O América Mineiro já está eliminado do Campeonato Mineiro, mas também a negociação com o Emmanuel Martins, o América disse que só vende o jogador, né? Fortaleza surgiu aí como uma possibilidade de empréstimo, né? E o América descartou, e até o próprio jogador também descartou essa situação do empréstimo, né? Então vamos ver aí quem o Vasco deve fechar. Lembrando que a janela vai até o dia 19 de abril, então temos aí mais 12 dias de janela. Valeu?